Se você quer entender o que foram os atos institucionais decretados durante a ditadura militar no Brasil, o vídeo de hoje tá imperdível. Em 1964, os militares deram um golpe no Brasil, acabando com o sistema democrático e estabelecendo um regime ditatorial. Apesar da ditadura, os militares queriam dar uma aparência de legalidade, ou seja, de que estavam agindo de acordo com a lei. E aí? Você é doido? E por isso criaram os atos institucionais. Entre 1964 e 1969 foram decretados 17 atos institucionais, que, no fundo, colocava a vontade dos militares acima da lei e dava ao Poder Executivo plenos poderes. Já em 1964, logo após o golpe, foi decretado o AI-1, Ato Institucional número 1. Por esse ato institucional, uma junta militar iria eleger o novo presidente de maneira indireta, ou seja, a população não ia mais para as urnas, não escolheria mais o seu presidente. Pelo AI-1, quem foi eleito primeiro presidente da ditadura no Brasil foi Humberto Castelo Branco. Também foi através deste ato institucional que a gente vai ter uma concentração de poder nas mãos do executivo, que vai poder, por exemplo, cassar mandatos e cassar direitos políticos. Entendendo que deveriam permanecer por mais tempo no poder, em 1965, os militares decretaram o AI-2, Ato Institucional número 2. Veja, por esse ato institucional, o presidente agora passa a ser eleito definitivamente de maneira indireta. Outra coisa, o AI-2 vai dissolver todos os partidos políticos. Vai se instalar aqui no Brasil aquilo que a gente chama de bipartidarismo, ou seja, existiam apenas dois partidos, o Arena, que era o partido do governo, e o MDB, que era o partido de oposição. Aqui, gente, vou contar um segredo para vocês, tá? Era o partido de oposição, mas na verdade, na prática, não podia fazer oposição aos militares. No ano seguinte, em 1966, foi decretado o AI-3. O ato institucional número 3 vai estabelecer eleições indiretas também para prefeitos e governadores. Isso dava ao presidente, ou seja, ao Poder Executivo, direito de interferir nos estados e municípios, mais uma vez ampliando os poderes do Poder Executivo. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Nesse mesmo ano, o AI-4, ou seja, Ato Institucional número 4, estabeleceu uma nova Constituição. Gente, a ideia da nova Constituição era estar de acordo com as premissas, com as vontades dos militares. Então aquela Constituição de caráter mais democrático, ela foi enterrada e agora nós teríamos uma Constituição nova, muito mais autoritária e mais uma vez concentrando o poder nas mãos do Executivo. Já em 1968, foi decretado o AI-5. Gente, o Ato Institucional número 5 é aquele que se tornou mais conhecido e é aquele que geralmente mais cai na prova do Enseja, no Enem, nos concursos vestibulares. Por quê? Porque de todos os atos institucionais, o AI-5 foi o mais severo. Professora, mas o que é que aconteceu com o AI-5? Bom, a primeira coisa é que o presidente, o Poder Executivo, poderia agora, por exemplo, fechar o Congresso. Além de fechar o Congresso,
poderia cassar mandatos e acabar com direitos políticos. Além disso, muitas pessoas passaram a ser presas e condenadas sem direito de julgamento. Então, o ato institucional número 5 vai ser o mais pesado de todos. Pesadão! Outra coisa, vai se refinar, vai se ampliar a censura no Brasil com o AI-5. É por isso que nós dizemos que o AI-5 foi o ápice da repressão, da censura, da tortura, da perseguição e até da morte de opositores durante a ditadura militar no Brasil. Até 1969, foram decretados mais 12 atos institucionais. Mas os 5 primeiros, AI-1, AI-2, AI-3, AI-4 e AI-5, são aqueles mais importantes. E como eu disse para vocês, são aqueles que vão levar ao ápice da repressão e da censura na ditadura militar. É por isso que quando nós falamos dos atos institucionais, nós geralmente especificamos os 5 primeiros. Vale lembrar também o que eu disse lá no começo da aula de hoje. Os atos institucionais tinham como objetivo dar aos militares uma aparência de legalidade, ou seja, de que eles estavam agindo de acordo com a lei. Mas essas leis, aos poucos, foram tirando todos os direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. Isso até o ano de 1985, quando a gente vai ter o fim da ditadura militar no Brasil e esses atos institucionais, aos poucos, então, deixam de ter validade. Bom, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários e não esquece de se inscrever no nosso canal. Um beijo e até a próxima!